Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar de X-Men Guerras Asgardianas. Mais um volume da coleção Marvel Vintage com muita história dos mutantes em Asgard. Mais detalhes depois da vinheta. Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de review aqui. Dessa vez nós vamos falar de Guerras Asgardianas. Trata-se de uma edição especial de 216 páginas da mais um volume da coleção Marvel Vintage aí da Panini. Essa edição ela reúne dois números de X-Men Tropa Alpha e também um número de X-Men anual número 9 de 1970, X-Men e Novos Mutantes especial. O que torna essa edição interessante e importante para o leitor que gosta de X-Men? Com certeza é uma edição que ela é composta aí, ou ela permite que o leitor, profundo conhecedor da cronologia mutante, se divirta bastante por conta dela estar fazendo dela ser uma espécie de ponte entre algumas fases e elementos que depois viriam a ser explorados, né? Logo de cara nós temos um texto do Chris Claremont, escrito em 1988, onde ele expõe que essa história era para ser um grande encontro dele com o John Byrne, né? Que já estavam ali no finalzinho da parceria na Marvel, e acabou não acontecendo. Ele não aprofunda nos motivos, mas é público e notório que parece que já havia um desentendimento do Byrne com a Marvel, e aí eles chamaram o Art Adams, né, para produzir a arte desses especiais. Mas aqui a gente tem também outros nomes envolvidos. Além de ser produzido por um time de peso dos anos 80, essas histórias elas mostram uma dinâmica diferente dos X-Men, uma dinâmica diferente da Marvel, né? Onde, apesar de ser basicamente uma edição que costura vários momentos da cronologia, ela se tornou importante porque ela apresenta momentos que no futuro, hoje o nosso presente, seriam explorados ainda por escritores, né? Então a gente tem uma Rachel Grey, que era a menina que veio do futuro de Um Dia Esquecido, né? Ela, na verdade, o futuro do Ahab lá, daquela época que os mutantes são caçados e tudo mais. Ela ainda tendo seu primeiro contato aqui com o Ciclope. É nessa fase também que nós temos o Professor X liderando a equipe em campo, uma equipe diferente ali, uma equipe composta pelo Noturno, pela Vampira, pelo Colossus e a Lince Negra, ainda bem jovenzinha. O Ciclope ele tinha acabado de começar o seu relacionamento com a Madelyne Pryor, que depois viria a ser protagonista da saga Inferno, e nós descobriríamos que ela é um clone da Jean Grey. Então tem muita coisa nessa saga que viria a repercutir no futuro dos X-Men. E em alguns momentos também são feitas referências a histórias que já tinham se passado. Por exemplo, a Kitty Pryde, em algum momento ela lembra o Wolverine do confronto que eles tiveram no Japão, naquela minissérie clássica do Frank Miller, onde eles enfrentam o mestre do samurai do Wolverine, o Ogun. Então a gente tem aqui a participação também da Tropa Alpha, né, que chega com seus personagens para essa aventura, com personagens que hoje estão meio que no ostracismo, tirando aí o Pigmeu e o Sasquatch que estavam aparecendo no título do Immortal Hulk, os demais eles não têm tido muita visibilidade. É também nesse arco que o Ciclope fica sabendo que a mulher dele, a Madelyne Pryor, está grávida, e essa criança viria a se tornar o Cable, né, no futuro. Então a gente tem uma série de situações bem interessantes para a mitologia mutante acontecendo nesse encadernado em si. A dinâmica de eventos muitas vezes parece um pouco forçada. A participação do Loki como vilão e como antagonista é algo que demora a fazer sentido, mas que lá na frente é explorado de forma um pouco mais interessante, né?
Porque o Loki, apesar de ser o grande manipulador por trás do que vai acontecer nessas guerras asgardianas, ele não, vamos dizer assim, interfere diretamente, ele só chega ali no grande finale, né? Então, é uma HQ que eu recomendo a leitura, eu recomendo a aquisição para quem realmente é fã de X-Men, sabe? Tipo, eu gosto muito dos X-Men dos anos 80, eu curto muito os X-Men do Claremont, quero ter tudo que saiu dessa época, aí vale a pena. Então, por exemplo, na segunda parte do encadernado, onde o foco é os Novos Mutantes, a gente já percebe, por exemplo, a magia sendo seduzida pelo lado sombrio dos seus poderes. A gente já percebe que uma das vilãs já consegue observar nela que ela não é uma mutante comum, ela é uma mutante que tem um laço diferenciado com a magia. A gente tem alguns eventos que depois viriam a ser explorados recentemente, sendo desencadeados aqui. Então, por exemplo, a Lupina, ela tem um relacionamento com o príncipe dos lobisomens, o príncipe dos lobos, o Ícaro, de quem depois ela teria um filho. Então ela conhece ele nessa saga. A Dani Monstar, ela resgata exatamente o cavalo alado dela, que até hoje ela tem um relacionamento com ele tá relacionamento de utilizá-lo, né? E ela leva inclusive ele nas aventuras recentes dos Novos Mutantes, agora em Krakoa. Então são eventos e são situações que tiveram importância para a cronologia dos mutantes, sim, tiveram importância e tiveram continuidade a ser explorado, né? Inclusive na saga da Guerra dos Reinos, os Novos Mutantes têm uma participação ali na luta contra os gigantes e contra a invasão da Terra, a saga que era do Thor, né? Mas fazendo referência justamente a esse momento que eles viveram, onde eles tiveram que ir para Asgard, que lidar com os desafios propostos por Thor, resgatar a equipe principal dos X-Men. Foi uma história que, de certa forma, marcou muitos mutantes, inclusive colocando a Tempestade como um avatar do Trovão também, né? Quase que colocando ela com o poder do nível do Thor, né? Então é uma edição muito bacana, uma edição importante para os colecionadores e fãs de X-Men. Tem algumas poucas páginas de extras, né? São basicamente páginas dos desenhos e algum de desenhos dos artistas envolvidos e algumas capas aqui no final. Então, esse é mais um volume da coleção Marvel Vintage, talvez um dos mais caros até aqui, R$ 89,90 é um preço realmente pesado, não adianta a gente falar que não é, porque é. Mas esse daqui eu acredito que vale a pena para quem é fã raiz aí dos X-Men. Queridos amigos, como eu sempre digo, falar de IB é sempre bom. Forte abraço e até a próxima.